Oi, oi, como estamos? Nós vimos no 5, nós vimos no Hierofante o encontro com o Espírito. O que significa o Espírito de forma bem simplificada? O sentido e o significado da nossa vida. Caso contrário, tudo seria apenas voltado para o seguimento de regras, de leis, de normas. Mas o que o Espírito quer de nós? O que o Self quer de nós? Por que nós queremos o que nós queremos? Dessa forma, nós vamos encontrando o que seria o nosso propósito de vida. Não que ele seja algo fechado, como eu disse, mas a partir desse sentido, desse significado trazido pelo Espírito, a gente vai conseguindo construir o nosso caminho. No 5 também nós encontramos a moral e a ética. A moral é aquela que nos ensina o convívio social, é necessário. A gente precisa respeitar a moral de alguma forma. Caso contrário, seríamos todos imorais, pessoas que falam e fazem o que querem. E a gente sabe que a sociedade não é formulada bem assim. Porém, a gente encontra no caminho do desenvolvimento espiritual a ética. Aquilo que diz respeito apenas à nossa vida interior, à nossa verdade. Eu dei o exemplo de Jesus em relação aos religiosos. A moral pode ser vista como o nosso dogma religioso, as nossas crenças, o que a gente acredita, o que nos foi passado como certo e errado. Mas se Jesus tivesse vivido a própria vida seguindo as morais da época, ele não teria realizado o Espírito na matéria. Ele não teria trazido a renovação do Espírito para aqueles que o ouviam. Então Jesus representa espiritualidade, não religião. Eles construíram uma religião em volta do que ele trouxe, do que ele representou, mas a essência não necessariamente veio junto, porque o Espírito é vivo. O Espírito ele não é fechado dentro de um livro. Então, o nosso caminho segue adiante. Nós entendemos a necessidade da moral, da ética, nós nos conectamos com o Espírito que nos dá sentido de vida. Mas o nosso caminho não é apenas responder às leis morais, às leis éticas, às leis espirituais. Aqui nós encontramos os 6. Aqui nós encontramos a necessidade da busca por harmonia. A vida não é feita apenas de leis e regras. Apesar delas serem vitais, o que nos move além das leis e das regras, sejam elas morais ou espirituais, sejam elas sociais e familiares, sejam elas voltadas para o espírito. Isso não deve ser deixado de lado nessa etapa da jornada, mas aqui no 6 nós encontramos a busca por harmonia. No 6 nós encontramos o amor. No 6 nós encontramos aquilo que nos atrai, sem necessariamente alguém dizer que isso é uma lei, que isso é uma regra, que as coisas funcionam dessa forma. Aqui no 6 nós encontramos, pela nomenclatura do tarô, os enamorados. Os enamorados representam um arcano que muitas vezes pode ser entendido resumidamente como o amor que a gente sente por outra pessoa, a atração por outra pessoa. Mas aqui a gente está falando de um princípio divino. Então nós vamos tratar o amor aqui como um princípio divino também. E em vez de chamar de amor, eu vou trazer um termo mais técnico e que ajude a ilustrar melhor os enamorados, que é o Eros. O que significa o Eros? Vamos entender. No nosso desenvolvimento espiritual, no nosso desenvolvimento psicológico, no nosso desenvolvimento pela vida, no fortalecimento do ego, a gente encontra o Eros. O que seria o Eros? Como a gente poderia compreendê-lo? Nós estamos no campo da alma, certo? Nós estamos no campo dos encontros, nós estamos no campo que está além do nosso controle. A gente encontra pessoas, outras formas de pensamento, livros, conteúdos, mas o que nos atrai para determinadas direções? Esse é o Eros. Esse é o amor. Não no sentido apenas passional, o amor que a gente conhece, que a gente quer se vincular a outra pessoa. O Eros aqui ele vai representar a nossa atração, o nosso desejo. Por exemplo, se você está atraído por determinados conteúdos, como o tarô,
ou então um determinado conteúdo que você escolhe estudar para a vida, ou então uma pessoa, ou então uma música. Tudo isso é eros. O que te causa essa atração? Por quê? A razão não explica. O coração é que manda. Esses são os enamorados. Então os enamorados vão representar o princípio divino do eros. Aquilo que nos atrai, mas que a gente não explica. A gente pode apenas responder aquilo. Por que a gente é atraído por determinadas pessoas ou questões? Por determinados conteúdos, por determinadas músicas, por determinados cenários, por determinados símbolos. Por quê? O princípio divino, ele acontece. O nosso objetivo é responder a ele. Esse seria o papel do ego. Então a gente não escolhe necessariamente o que nos atrai, mas a gente escolhe se a gente vai se comprometer com isso ou não. Então os enamorados vão representar justamente essa conexão que nos chama para além das regras. Você não vai responder sempre a ética, você não vai responder sempre a moral. Muitas vezes a gente responde o que o coração está mandando a gente fazer. Isso de alguma forma nos educa também, mesmo que seja pelo erro, mesmo que seja pela dor. A gente aprende nesses vínculos. Aqui a nossa imagem é ilustrada pela deusa Afrodite, a deusa do amor. Geralmente, mais uma vez, quando a gente fala da deusa do amor, a gente relaciona primeiramente ao amor carnal, ao amor por outra pessoa. Mas aqui os enamorados representam o amor por algo, por um símbolo, por algo externo a nós. Um outro termo que nós podemos acrescentar aqui na nossa jornada é o termo alteridade. O que seria alteridade? Alteridade é aquilo que representa o outro. A outra história, o outro livro, a outra pessoa, aquilo que é diferente de nós. Então, o princípio divino dos enamorados, eles representam que o ego ele vai sentir atração por aquilo que é diferente dele, para que ele se vincule com aquilo e a partir do vínculo ele se torne um pouco daquilo também. Então aqui o 6 ele traz o princípio do céu e da terra, do divino e do humano. O objetivo do 6 é trazer harmonia. Harmonia para aquilo que a gente quer se tornar, para aquilo que o nosso coração valoriza. E quando a gente fala de valorizar algo, mais uma vez, nós não necessariamente escolhemos. A gente simplesmente valoriza algumas coisas na nossa vida e outras nem tanto. Esse é um princípio divino que opera e a gente apenas responde a ele. Esse é o Eros. O tarô chama ele de os enamorados. Então aqui Afrodite, na nossa imagem, ela nos oferece uma maçã de ouro. Essa maçã de ouro carrega uma história. Essa história representa a história da escolha pelo amor. Então ela agora nos oferece a maçã que lhe foi dada. Essa maçã de ouro ela representa justamente esse eros, esse valor do qual eu estou falando. Quando a gente valoriza algo, a gente quer se comprometer com aquele algo que a gente valoriza. Mais uma vez, seja uma pessoa, seja um conteúdo, seja um livro, uma história, uma música, uma profissão. Então a maçã de ouro nos é entregue. O princípio divino simplesmente nos mostra que o seu coração vai se atrair por algumas coisas. A maçã está nos sendo entregue. O ouro, o valor, estão nos sendo entregues. O que a gente faz com isso? Então o princípio divino dos enamorados encontra o eros, encontra a alteridade, encontra a busca por aquilo que a gente sente que talvez nos falte. Representa a busca por aquilo que a gente sente que nos agregaria valor pessoal. Aquilo que nos agregaria mais do que simplesmente as leis nos dizem que tem que ser. E isso é grande por si só. Quando a gente se encontra numa atração por outra pessoa, por exemplo, esse é um chamado do coração. A atração acontece, a gente não escolhe se atrair por alguém ou não. Ela simplesmente se manifesta. Claro que a gente escolhe se a gente vai se envolver, se a gente vai conversar, se a gente vai se aproximar ou não. Mas a atração está ali acontecendo. Aqui a gente encontra um outro termo importante que também nos revela mais sobre nós mesmos, que é a projeção.
Então, a gente encontra no outro a alteridade, a gente encontra uma outra história, uma outra vida, mas a gente encontra no outro também uma projeção nossa, uma parte nossa que parece que está fora de nós. Até que ponto a gente consegue se envolver com outra pessoa ou com outro conteúdo sem identificar com o conteúdo e saber absorver e integrar a parte que nos cabe. Se a gente quer apenas absorver o conteúdo, a gente se funde a ele. E esse não é o nosso objetivo. Se a gente se funde a um conteúdo, a gente sofre, porque a gente cria dependência. Então, se a gente deseja muito profundamente uma pessoa, por exemplo, e se entrega a ela, se entrega àquela relação, isso pode trazer uma ferida posterior muito grande. Porque aqui a gente não está enxergando o outro como alteridade. A gente está enxergando o outro mais como projeção. Observe. Então, quando a gente se atrai, ela é uma atração verdadeira. É um princípio divino que está funcionando, que está operando. Mas não necessariamente se trata de uma atração completamente límpida, completamente clara para a gente. Por mais que o amor, o desejo fale mais alto, a gente acaba descobrindo muitas vezes nos encontros que aquele conteúdo, que aquela pessoa, ela na verdade não era tudo aquilo que a gente esperava que fosse. Aqui a projeção cai e a gente consegue enxergar o outro pela alteridade, como uma outra vida, uma outra história. Então os relacionamentos muitas vezes eles acontecem dessa forma. Por exemplo, questões extremamente comuns. Uma pessoa se atrai pela outra, começa a se relacionar. Porém, essa pessoa tem a função mãe em falta, em carência. Então, o que seria uma relação que poderia ser uma relação de alteridade com outra pessoa diferente, com outro mundo, se torna uma relação onde um pouco da carência afetiva materna também é jogada nas mãos do outro. Isso é comum. Ou então, em outro caso, se a pessoa tem a função pai em carência dentro de si, em desenvolvimento ainda, ela pode buscar outra pessoa que seja a autoridade para ela, que seja a estrutura da vida dela, estrutura financeira, estrutura de regras, de limites. Então ela joga para o outro uma função que precisa ser desenvolvida nela mesma. Ela projeta a imperatriz e o imperador nos enamorados. Veja só como é tudo mais complexo. Então quando a gente fala dos arcanos, a gente estuda eles de forma linear, para a gente conseguir compreender. Mas eles acontecem todos o tempo todo. A gente faz essa separação para poder compreender melhor. Mas nem sempre as nossas atrações, os nossos enamoramentos, eles estão completamente limpos de projeção. Geralmente eles nunca estão limpos de projeção porque o outro sempre vai carregar uma parte nossa. Por isso que as relações humanas elas são de vital importância para o desenvolvimento do ego. Porém, como eu disse, os enamorados eles não representam necessariamente apenas as atrações por outras pessoas. Aqui a gente encontra o Eros e a atração aqui ela deve ser lida como uma atração simbólica. Mais uma vez, exemplo. Uma pessoa se interessa por direito. Então ela se atrai por esses temas voltados para a justiça, para as leis, para as regras que a sociedade deve cumprir. Tudo isso é uma atração simbólica. Ela vai se relacionar com aquele conteúdo porque ela quer se tornar um pouco dele também. E como princípio divino, isso representa que o self, o espírito, ele nos guia nessas direções onde o amor nos leva. Esse seria o princípio divino dos enamorados. E qual é o papel do ego? Qual o papel de cada um de nós diante desse princípio divino? Vamos ver. Já volto.